Glória a Deus. Quero convidar minha esposa, amém? Juntamente com o pastor Toniel. Glória a Deus, a minha intercessora fiel, amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o propósito que Deus tem essa noite é algo que, se abrirmos o nosso coração, vai mudar a minha vida e a sua nessa terra. E eu peço para que você abra o teu coração para o propósito de Deus essa noite. Abra o teu coração para Deus essa noite. Não deixe a preocupação, as lutas tirarem sua atenção, não. Mas coloque nas mãos do Senhor. Ainda te dou um minuto para você fazer isso. Senhor, toma as minhas preocupações, toma as minhas provas, toma os meus sonhos, toma os meus projetos e abre o seu coração apenas para Deus essa noite. Afinal, o nome dele que é para ser glorificado essa noite. Amém. Irmãos, Jesus ele veio à terra para salvar toda a humanidade, para nos dar uma chance de viver intimamente com Ele nos dias em que vivemos hoje, para nos dar o privilégio de aprender pelo que Ele viveu nessa terra, como se deve agradar ao Pai. E Ele não veio apenas com amor. Muitos, aqueles que não conhecem profundamente a palavra do Senhor, vem um Deus de amor, vem sempre um Deus misericordioso, vem sempre um Deus que vai nos dar o escape, vem sempre um Deus que vai nos abrir a porta, vem sempre um Deus que vai nos curar, vem sempre um Deus que vai fazer com que chegamos ao nível mais alto que sonhamos. Independente das escolhas que fizermos. Mas a palavra do Senhor nos ensina diferente. Jesus ele não é só amor. Não. Senão seria muito fácil segui-lo. Seria muito fácil obedecê-lo. Seria muito fácil alcançar a salvação no último dia. Muito fácil entrar nos céus. Muito fácil recebermos a presença do Espírito Santo a cada culto que viéssemos. Porque você poderia falhar, nós poderíamos falhar o dia inteiro, mas se viemos para a casa do Senhor, Senhor me perdoa, e mesmo se não fosse de coração, se Ele fosse só amor, receberíamos o Senhor. Mas Ele não é só amor. Foi o que Deus me fez queimar no meu coração durante toda essa semana que passou. Sobre o propósito de hoje. Ele não é só amor. O verdadeiro evangelho, ele não é só amor. Eu já começo abrindo parêntese. O primeiro tópico que Deus colocou em meu coração para trazer aqui essa noite. O verdadeiro evangelho, ele é confrontamento. Primeira coisa que Deus faz quando chama um homem, Ele o confronta. Quando Deus me falou isso, pastor, meu coração tremeu. Mas quando eu peguei a palavra de Deus para tentar entender mais o que Ele queria trazer essa noite, o que me chamou a atenção foi aonde lemos aqui. Esses versículos que lemos foi o primeiro sermão de Jesus para os discípulos, depois que Ele o chamou. Ei Pedro, larga as redes. A partir de hoje vou fazer de você pescadores de homens e não pescadores de peixes. E seguiu. E foi assim com todos os outros discípulos. E a primeira vez que sentou, Deus começou.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ensinando. E logo depois ele dizer essas palavras, ele começa a dizer: vós sois o sal da terra. Entenda uma coisa: a partir do momento em que eu chamei vocês, Jesus dizendo para os discípulos, a partir do momento em que eu chamei vocês e vocês disseram sim, vocês agora têm uma responsabilidade. Vocês são o tempero do mundo. Você é a diferença, você é a coluna. Você é o sal. E se não for sal, se não tempera, não serve para nada. Jesus começa a confrontar os seus discípulos. Ele começa a dizer: se não houver mudança, de nada vale vocês estar aqui. Se não quiserem, não se entregarem de verdade 100% para o propósito real do Pai, é em vão a presença de vocês aqui. Jesus dizendo para os discípulos: mas se quiserem estar comigo, se quiserem me seguir, seja sal, seja luz, seja a diferença. Primeiro Jesus o confronta. Tem umas partes do caminho de Jesus na terra, alguns pontos em que nos traz hoje também uma mensagem. Certa vez Jesus estava no meio da multidão, e um jovem chega e um jovem rico vira para Jesus e diz: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: guarda os mandamentos do Pai. E ele vai perguntar: quais? E Jesus vai dizer. E depois o jovem vai virar e dizer: só isso? Se for só isso, eu já faço com excelência. Aí o Jesus vai confrontá-lo e vai dizer: se você quer ser excelente diante do Pai, vende tudo que você tem, reparte aos pobres, e depois segue-me. O jovem, quando recebeu aquela palavra, ele sai triste, em silêncio, da multidão. Ele amava o Pai, mas não a ponto de renunciar a qualquer coisa que o Pai lhe pedisse. Ele amava a Deus, ele guardava os mandamentos, ele servia ao Senhor. Talvez nos templos era uma pessoa em que talvez a maioria seguia o exemplo, ou admirava o exemplo, ou a vida dele ministerial. Mas quando ele encontra com Jesus, Jesus diz: não é só religiosidade, não é só dentro de templos, não. A sua vida com Deus vai além disso. Se tem alguma coisa que te prende, se tem alguma coisa maior que Deus na sua vida, a sua vida com Deus não é excelente, não é pura. Você não tem a atenção do Pai. Meu irmão, se o Pai chamou Abraão e disse: Abraão,
Eu quero o teu filho, o único, aquele que você pediu a vida inteira, aquele que você tanto sonhou, aquele que eu mesmo te prometi. Eu quero ele. E tem mais, Abraão, eu vou te dizer aonde que eu quero que você me entregue o seu filho. Não bastava simplesmente Abraão pegar e matar o seu filho logo, não. Ainda tinha dias de caminhada, andando de lado a lado do seu filho e olhando e pensando consigo, talvez, eu vou entregar o meu filho. Esse aqui era o filho da promessa. Esse aqui é o filho que eu tanto sonhei a vida inteira. Eu estou indo entregar ele ao pai. Imagina como que foi o coração de Abraão durante toda aquela caminhada. Para depois chegar lá no monte e Abraão realmente provar a sua fidelidade com o pai. E o pai dizer, não, Abraão, não faça isso. Agora sei que temos a Deus. Se o pai fez isso com Abraão, o que ele me pede para fazer, o que ele te pede para fazer é pouco demais. É pouco demais. É pouco demais. Se ele te pede para largar só um vício, porque está tomando muito tempo dele. Se ele te pede para deixar só o celular de lado um pouco mais, para você ter tempo para ele, isso é pouco demais que ele está te pedindo. Não custa nada. Aleluia. Não custa nada para quem está olhando de fora. Para você que tem o que sente dentro de si, que é difícil largar. O pai está dizendo, eu quero uma prova que você realmente me serve, realmente me teme. Aleluia. Pastor, Deus não prova ninguém. O livro de Oséias diz que Deus leva o homem ao deserto para conhecer o teu coração, para ver se há verdades em seu coração, em algumas traduções. Ele prova sim. Depois que ele confronta o homem, se o homem aceitar o confrontamento do Senhor, aceitar ser confrontado, aí ele faz uma análise de si. Realmente Deus está certo. Realmente a vida que eu estou levando não é uma vida digna, não. Realmente não é uma vida de sal da terra, não. Realmente não é uma vida que está dentro do padrão dos princípios de Deus. Eu tenho que mudar. Aí vem o segundo passo, a libertação. Primeiro Deus confronta, depois Ele liberta. Quando o homem aceita o confrontamento de Deus, aí ele é liberto. E a libertação é algo muito sério, irmão. É o momento em que você desapega de tudo, olha para tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você sonha e nem conquistou ainda. Olha para Deus, olha para a cruz e pensa consigo, isso aqui não é nada. Isso aqui não vale nada. Aí é o momento real em que você realmente está sendo liberto de tudo. De tudo. Esse é o momento real. Hoje eu estava orando ao Senhor e o Senhor me fez lembrar de uma história quando Josué, ele vinha saqueando as cidades, o qual o pai ordenava. É uma cidadezinha bem pequenininha, lá longe ainda. Ouve dizer que aí estava vindo o povo de Israel, destruindo tudo.
diz para o outro: opa, nós vamos ter que planejar alguma coisa, senão vamos ser mortos também. Manda alguns ir encontrar com Josué e o povo. E eles chegam e trazem uma história diferente. Olha, vocês estão vencendo os inimigos. Nós temos inimigos também que são seus inimigos. Isso poderia nos ajudar a vencer essa batalha. E eles conversaram com Josué. Josué então promete a eles que estariam com eles. E eles vão caminhando juntos até chegar na cidade. Quando chegam na cidade, Josué percebe que aquilo ali tudo foi só uma jogada daquele povo. Mas Josué, como era um homem de Deus, ele não voltava atrás do que ele dizia, não. Tinha princípios. Mas ele vira e diz: não, vocês jogaram sujo. Mas por vocês terem ido lá, e eu ter feito um compromisso com vocês, vocês agora fazem parte desse povo. Vocês agora serão cortadores de lenha e carregadores de água. Eles entram no meio do povo. Sabe o que o Pai trouxe? A revelação para mim sobre essa palavra. Assim é a nossa carne. Dia após dia ela vai dizendo: não, tá tudo bem, você está cansado, não precisa estudar hoje. Você lá desperta de madrugada, você: estou cansado demais, vou ter que levantar daqui a pouco, 6 horas, 5 horas eu estou de pé. É 3 horas da manhã, vou desligar, depois eu oro. Levanta de manhã tão atrasado que até esquece de agradecer o Pai. Ou talvez vai indo dias e dias e começa a vir vícios, coisas que não condizem com os princípios de Deus. Você vai só afundando e distanciando do Senhor. Aí quando o homem começa a escolher o Senhor, acorda pela madrugada, cansado: eu vou separar um tempo para Deus. Eu sei que amanhã, logo pela manhã, Ele vai me sustentar em todo o dia, esse tempo em que eu não vou dormir. Eu vou renunciar agora o Instagram, vou renunciar agora essas redes sociais e vou ter um tempo para Deus, para estudar, para entender, para compreender quem é o meu Deus, de verdade. E começa a se entregar para Deus. A nossa carne, ela fica com medo. Porque ela sabe que o caminho que você está começando a trilhar é o caminho que, quando você chegar no nível em que Deus quer, é o nível que você vai olhar para si e dizer: se eu morrer para o mundo, é Cristo. Eu só perco a capa, mas eu encontro com Deus. Eu só perco a capa, eu só perco a terra, eu só perco essa miséria, e eu encontro com Deus. Aleluia. Aí sabe o que a carne faz? Olha o que o Pai me deu, a revelação. Temos que ser com Ele, porque Ele escolheu a graça. Temos que ser com Ele. Se continuarmos debatendo, o Pai vai levar Ele. Temos que ser com Ele. Muitos dizem: a carne é fraca. A carne é fraca não, a carne é forte. Ela te faz distanciar de Deus, te faz perder a presença do Pai. Aí a partir do momento que você diz: Senhor, ou a partir do momento que a carne diz: não, vamos ser com Ele, é o momento que o Espírito vira para ela e diz: então tá bom, carrega a graça. E é pesada.
Paulo vai dizer, se a lei foi pesada, quanto mais o peso da graça. Carrega a graça. Sabe por que o Espírito fala isso? Porque aí a carne, aleluia, ela vai estar tão ocupada que não vai ter a oportunidade, nem uma brecha sequer, de lançar um pensamento ou qualquer coisa fora do que condiz com a palavra de Deus. Você é liberto. Aleluia. Primeiro você é confrontado. Segundo, liberto. Depois que você é liberto, aí Deus traz algo grande: poder. Primeiro você é confrontado, depois você é liberto, depois você recebe poder. Acho que tem gente que ainda não entendeu, aleluia. Ou talvez seja porque está precisando de um pouco de libertação em alguma área e não está aceitando o confrontamento do Senhor. Entenda uma coisa: para você chegar até o poder, para você chegar até o ponto de receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, é necessário aceitar o confrontamento e também ser liberto. Se não tem libertação, não tem poder. Arabacalabás. Aleluia. Se não tem libertação, não tem presença do Espírito Santo. Se não tem libertação, irmão, não tem cura espiritual. Se não tem libertação, irmão, não tem mudança de caráter. Se não tem libertação, irmão, não tem sede pela palavra, não tem sede da graça. Aleluia. É apenas uma pessoa mais comum neste mundo. Aleluia. Talvez alguém aqui esteja querendo viver um evangelho natural, um evangelho raso. Deixa eu te dizer uma coisa: não alcançará a salvação vivendo dessa maneira. Se você não é capaz de mudar nada, de renunciar nada por Deus, não alcançará a salvação. Verdadeiro evangelho é palavra, é Bíblia. Aleluia. Quer poder? Quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer ser renovado? Quer colocar a mão na cabeça dos enfermos e eles serem curados? Quer louvar e a igreja ser incendiada? Libertação. Aleluia. Muitas pessoas acham que libertação é só cigarro, bebida, pornografia. Não. Muita gente que precisa ser liberta como esposo, porque não honra a tua mulher. Muita gente precisa ser liberta como esposa, porque não honra o teu marido. Muita gente precisa ser liberta como ovelha, porque não honra o teu pastor. Muita gente precisa ser liberta, aleluia, no momento do louvor, porque não se entrega de coração. O louvor não passa do teto, não causa nada, não tempera, não é luz. Não aguento uma provinha que já renuncia tudo. Não, eu não quero mais. Eu parei por aqui. Aleluia. Entenda uma coisa: você nunca será forte por si mesmo. Nem eu. Somos fortes porque temos a graça. É ela que nos faz forte. Aleluia. Porque tem gente que entra naquela jogada: eu vou orar, vou jejuar para que Deus me liberte disso. A libertação começa do teu querer, meu amigo. Você que tem que querer primeiro. Senhor, eu quero ser liberto disso. Eu quero de verdade. A palavra de Deus diz: se o seu olho te faz pecar, arranque-o. É melhor entrar nos céus faltando um membro do corpo. Isso é uma metáfora. Se você tem um computador lá na sua casa que te faz pecar, quebre-o, até que seja liberto, e compre outro. Isso é evangelho, irmão. Você não vai alcançar a graça do Senhor sem ser liberto.
Entenda isso, irmão, entenda isso. Eu vou repetir para que você possa entender, irmãos. Você está dizendo, não, a graça de Deus vai me fazer ser liberto disso. Não, primeiro você tem que ser liberto para receber a graça depois. Primeiro vem a libertação do Senhor. Talvez a palavra está um pouco difícil de digerir em alguns corações essa noite, mas deixa eu te dizer uma coisa, um conselho como amigo espiritual: abra o teu coração e aceita. Cristo pode voltar daqui 5 minutos. Como você está diante de Deus? Aleluia. Como que está a sua vida diante do Senhor? Se você aceitar agora o confrontamento, aceitar ser liberto agora, deixa eu te dizer uma coisa, ainda neste culto, Deus pode te encher de poder. Aramandegacha. Não precisa ser amanhã não, meu irmão. Ainda hoje. Aleluias. Ainda hoje. Senhor, eu não mereço. Eu não mereço, Senhor. Estou ouvindo a tua palavra, eu quero, mas eu não mereço. Olha tudo que eu fiz. O Senhor está dizendo, só arrepende e deixa. A palavra de Deus diz, aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. E o único que vai ficar vivendo com essa culpa é só você. Porque a partir do momento que você se arrepende, deixa, o Pai pega o seu passado e joga no mar de esquecimento. Ele não lembra. Não lembra. Será lembrado no último dia, no livro das obras. Mas vai chegar um tempo que ele vai ler e vai estar lá, não, ele se arrependeu e deixou. Alcançou misericórdia. Daqui para frente, ele foi apenas sujeito pela graça. Ele só viveu para a graça de Deus. Aleluia. Sabe por que os discípulos alcançaram o poder? Porque eles aceitaram o confrontamento de Jesus. Aceitaram ser libertos. Depois receberam poder. Sabe por quê? Onde eles estavam reunidos lá, tinha muitas pessoas juntamente com ele, e aquelas pessoas não souberam esperar, porque não estavam libertas, não estavam prontas para receber o poder. Quarto, só com o poder você alcança a salvação. Verdadeiro evangelho, confrontamento, libertação, poder e salvação. Não pode pular etapas. Não tem como você pular de um para o último, não. Tem uma hierarquia. Você tem que caminhar passo a passo para alcançá-lo. No último dia, irá subir junto com o Espírito Santo, junto com o poder. Os salvos, aqueles que estiverem com as vestes limpas, brancas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Aqueles que foram perseguidos por amor, mas não negaram a sua cruz. Aqueles que receberam oferta todos os dias do inimigo do mundo, mas dizem, eu não largo, eu não abro mão, eu estou no caminho, eu vou permanecer, porque no final eu vou alcançar a salvação. Aleluias. Glória a Deus. Quer saber se você está se enquadrando em um desses? Aleluia. Ou se você está vivendo o evangelho confortável. Se lá no seu trabalho você vira e diz, eu sou evangélico, alguém, ou você é evangélico? A pessoa não tem que perguntar, só tem que ver. Você não tem que falar, as pessoas têm que ver em você. Você é diferente, você é evangélico, não é? Sou, graças a Deus.
Eu sabia, você é diferente. Só não fala que viu uma luz, que viu uma graça, viu alguma coisa que fez o coração estremecer, porque o inimigo não deixa. Porque é isso que eles têm que ver na sua vida. Uma pessoa que foi sim servo do pecado, mas foi liberta e carrega na sua vida a graça, a luz. Faz questão de ser sal, o tempero do mundo. Quer saber se você está vivendo um evangelho confortável? Se amanhã pela manhã você não ficar pensando, tentando entender o que o Pai disse hoje. Se entrar e guardar no coração, no dia de amanhã você ficar pensando nessa palavra, você está no caminho do verdadeiro evangelho. Se você sai por aquela porta e nem lembra qual mensagem que foi lida, está vivendo conforto, está no caminho errado. Está no caminho errado. Se as pessoas próximas de você não souber chegar até você e dizer pelo menos uma característica nas últimas semanas ou nos últimos dias, você melhorou nisso. Você melhorou nisso. Você mudou nisso. Aí você está no caminho certo. É notável. Quando a palavra de Deus diz, de glória em glória seremos parecidos com Cristo. Ele está dizendo, cada vez que você se entregar mais um pouco, eu vou colocar mais um pouquinho da minha graça. Então cada vez que eu colocar um pouquinho da minha graça, você será parecido com Cristo. Terão as características de Cristo. E aonde você passar, você será notado, porque você é espelho de Cristo. As pessoas terão prazer de conversar com você, meu amigo. Quando você recebe a presença de Deus, as pessoas têm prazer de conversar com você. Aleluia. Não é que você só tem ouvidos para desabafo, para receber coisas ruins das pessoas, não. É porque elas acham em ti. A graça de Deus é algo que o conforta quando desabafa, aleluia. E se não acha isso, está na hora de mudar. Aleluias. Não ache você que Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele vai te dar carro, casa, faculdade, riqueza, família, não. E isso é só detalhe, como já foi pregado aqui em cima desse altar muitas e muitas vezes. O Pai te trouxe aqui hoje para te dizer, eu quero te dar poder. Isso é além de qualquer riqueza humana. Isso vai além de qualquer família feliz. Isso vai além de qualquer porta aberta. Quero te dar poder. Quando Ele está dizendo isso, Ele está dizendo, eu quero intimidade. Aleluia. Ele está dizendo, eu posso usar a sua boca para ser, aleluia, a minha boca aí na terra, aleluia. Ele está dizendo, eu posso tomar a sua vida inteira, dos seus projetos, dos seus sonhos, e fazer ser minha apenas, posso. Porque é isso que eu quero. É o Pai dizendo, eu quero por inteiro. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele diz, quem quiser vir após mim, quem quiser alcançar a salvação, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Negue-se suas vontades. Abra mão de tudo. De tudo. E se entregue para Cristo. Tem gente que tem que ser liberta da arrogância. Tem gente que tem que ser liberta da inveja. Tem gente que tem que ser liberta da fofoca.
Tem gente que tem que ser liberto de falta de reverência, de tudo. E o Pai está dizendo: eu quero te libertar. Porque a partir do momento que você recebe o poder de Deus, você é transformado pela graça em um novo homem, em uma nova mulher. Aleluia. Quem te conhecia antes vai olhar para você e dizer: eu não acredito. Você mesmo. O que foi que aconteceu? Foi a graça. Foi a graça do Pai que me mudou. Cadê aquela ignorância que você tinha? Estou vendo as pessoas já tirando pedra e você está tranquilo. É a graça do Pai. É a graça do Pai. Eu entendo agora que o único que eu tenho que temer é Ele, não ao homem. Foi a graça que me mudou, aleluia. A graça que me transformou em um marido melhor, em um pastor melhor, em uma ovelha melhor, em um ministro do louvor melhor, em uma ovelha melhor, em um servo melhor, um aluno, funcionário de empresa melhor. Aleluia. Deus não te colocou lá naquela empresa que você está só para você receber o seu dinheiro e cuidar da sua família. Deus não te colocou, aleluia, não colocou a esposa que você tem, os filhos que você tem, só para você ter uma família. Não. Deus te colocou e te deu tudo que você tem até hoje, porque o único propósito nisso é glorificação do nome dEle. Você está no seu trabalho, a sua vida tem que ser para glorificar o nome de Deus. Você não pode ser aquele que vai chegar e dizer: nossa, pelo amor de Deus, não aguento mais esse chefe na minha vida, não aguento mais viver com fulano, está difícil conviver no mesmo ambiente. Não, você tem que ser aquele que escuta e diz: calma, coração, cada um tem um gênero diferente e ambos têm que se respeitar. Quando você aprender a respeitar ela, ela aprende a respeitar você também. E aos pouquinhos o Espírito Santo vai usando a sua vida, e aquela pessoa também é transformada e liberta. Deus é um Deus de detalhes, que está te chamando hoje, me chamando também hoje, para mudarmos a nossa vida. O maior desejo de Deus é que toda alma seja salva. Para isso todo tem que ser liberto. Todos têm que entender que Cristo passou naquela cruz, quando Ele ressuscitou, morreu, ressuscitou, foi para que eu e você pudéssemos seguir os passos dele também. Seguir os passos dele também. Quando Ele diz: toma a sua cruz, meu amigo, tome a sua cruz. Você está caminhando para a morte humana. Quando você receber o poder, viver isso aqui que o Pai está dizendo, até chegar o nosso tempo de salvação, de ser salvos, de entrar nos céus, Ele está dizendo: você vai ser confrontado, você vai ser criticado, você vai ser apedrejado. Pessoas não vão gostar mais de você. Pessoas em que você menos esperava vão jogar pedras nas suas costas. Pessoas vão falar mal de você. Vão fazer de tudo para te ver lá embaixo. Vão fazer de tudo para conseguir causar em ti uma tristeza, um desânimo, a ponto de você querer parar. Mas é aí que o Pai entra. Filho, não se preocupa com nada não. Com o que está jogando pedra na esquerda, com o que está jogando pedra na direita, com o que está tentando te passar rasteira por trás.
ou com aquele que está usando máscara na sua frente e não está sendo verdadeiro. Não se preocupa com isso aí não. A minha graça te basta, filho. Você já tem tudo. A minha esposa tem um costume de dizer uma coisa para mim: Pedro, não estresse com fulano. Às vezes eu estou no trânsito e as pessoas fecham, ou às vezes eu por deslizo falho com alguém. Aí a pessoa grita de lá e eu penso: nossa gente, que isso, para que isso? Minha esposa sempre fala comigo: Pedro, não estressa, cada um dá o que tem. Se ele está dando isso é porque é falta de Deus. Ore por ele. É falta de Deus. Aleluia. É nesse ponto, irmãos, é que o Pai diz: a minha graça te basta. Você tem tudo. Você tem tudo. Amém. Amém. Quantos podem glorificar ao Senhor por essa palavra? Então exalta e glorifica ao Senhor, porque Ele merece. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Às vezes tem pessoas que não me conhecem, estão olhando e dizendo: é fácil para ele pregar. Deve ter nascido no berço evangélico. Nasci, mas fui escravo do pecado também. Vivi 5 anos lá no mundo. 5 anos lá no mundo. Foi necessário ser confrontado também. E querer muito ser liberto também, para alcançar a graça de Deus. Hoje eu te convido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, você que aceitou ser confrontado por Jesus hoje, pelo Espírito Santo, hoje, seja liberto ainda hoje. E nós vamos orar e você vai receber poder em nome de Jesus ainda hoje. Glória a Deus. Se ponha de pé do seu lugar.